jovens, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre os chakras. Eu comentei com vocês em vídeos anteriores a importância dos chakras, mas penso que nem todos conhecem. Por isso, decidi falar um pouquinho sobre eles. Hoje vai ser um resumo e terão mais 7 vídeos falando especificamente de cada um dos 7 chakras, o que vai permitir um pouquinho um conhecimento para vocês sobre eles. Temos vários chakras no corpo, no nosso corpo, muitos. Aqui eu vou falar dos 7 principais. Para a gente começar a falar sobre chakra, é preciso lembrar de energia. Tudo é energia, tudo vibra. A luz, o som, o raio do sol, a água, tudo que existe no universo é composto de energia. A energia está em todo lugar, dentro e fora do nosso planeta. Essa energia é o que nos mantém vivo. Ela pode ser obtida por várias maneiras, mas principalmente pela luz solar, pelos alimentos, a terra, a planta, a água. Nós somos um conjunto. Lembra que a gente conversou sobre os 4 elementos? Nós somos uma composição, né? A união de terra, água, ar e fogo. Chakras são centros de energia em forma de círculo. Na língua sânscrita, chakra quer dizer roda. No nosso corpo, vibram constantemente. Como isso acontece? É simples. Todos nós, seres vivos, somos compostos por células, por bilhões delas. E cada uma delas precisa vibrar para a gente estar vivo. Aqui tem uma foto sobre eles, né? São 7, cada um tem sua cor, sua energia, que vai estar ligado diretamente com o cristal de cada um deles, que eu vou falar um pouquinho depois. Todos os chakras desempenham papéis importantes no nosso corpo. Do ponto de vista espiritual, cada chakra traz consigo uma missão a ser cumprida por nós. Segundo a cultura hindu, né, que vem do hinduísmo, os chakras são pontos de absorção que administram as nossas energias. Ao todo, os principais são 7 chakras que temos no corpo, e cada um rege uma característica nossa diferente. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vocês podem ver, começando de baixo para cima. O ponto vermelho é o chakra básico. E ele chama Muladhara. Perdão se eu não estou falando exatamente o nome correto. Eu não sei muito a língua hindu, mas prometo fazer com o maior carinho, é o meu objetivo. A Muladhara é o chakra básico, tem a cor vermelha como referência, e ele vai falar um pouquinho sobre a nossa sobrevivência. Ele rege a nossa sobrevivência. Segundo, subindo de baixo para cima, é o chakra sacro, que chama Shivastana. Perdão, eu não sei falar corretamente. Mas ele rege a nossa energia sexual. O terceiro é de cor amarela. E ele é o chakra plexo solar. Ele chama Manipura. E ele cuida do nosso ego. O quarto chakra, que é na cor verde, é o chakra cardíaco, Anahata. Ele trabalha com amor e perdão.
O quinto, que é o azul claro, é o chakra laríngeo, Visuddha, que é o chakra da comunicação, da verdade. O sexto é o Ajna, que é o chakra frontal, que é mais conhecido como terceiro olho. Os hindus normalmente colam uma pedrinha, um cristal bem pequenininho aqui entre a sobrancelha, porque é o ponto do terceiro olho. Esse é o azul escuro, o sexto. E o sétimo é o lilás, é o Sahasrara, que é o chakra coronário, que é a conexão espiritual. Vocês podem verificar, o primeiro é o nosso chakra mais terrestre, é o que está ligando a gente à terra. O do coração, que é o verde, ele é o quarto chakra. É exatamente a conexão entre a terra e o ar. Ele fica exatamente no meio. E o sétimo, que é o lilás, ele é nossa conexão com o nosso espiritual, com a nossa religião, com o nosso Deus. Então são 7 chakras que a gente começa a conexão com a terra, com o ser físico, com o ser terra, né? Formado pela terra. E vai subindo até a nossa conexão com Deus. Ele nos regula. Cada bolinha dessa cor é um centro de energia. Eles ficam rodando em fórmula de roda. Então, cada pontinho desse é um centro de energia que fica rodando no nosso corpo. E quando a gente não tá legal por algum motivo, esse rodar às vezes diminui, às vezes não roda. Depende muito do quanto a gente está sentindo. Às vezes a gente está com alguma coisa e fala, nossa, eu tô com isso hoje, não sabe por quê. Pode ser o nosso chakra em desequilíbrio. Então a gente entendendo um pouquinho sobre os chakras, vai permitir que de agora em diante a gente tenha uma opção a mais para se cuidar. Podem verificar que as cores da terra são mais fortes, né? A cor começa vermelho, laranja e vai suavizando até a nossa conexão com Deus. Então as cores começam intensas e vão se clareando até Deus. São muito interessantes. E essas vão ser as cores das pedras que vão nos ajudar a energizar os nossos chakras, a regularizar eles se estiverem em desequilíbrios. O primeiro chakra é o base. É aquele que eu falei que é embaixo, né? É o vermelho. Ele controla as nossas necessidades básicas de pessoa. É o fome, é o comida, é lutar para viver. Ele pensa na nossa essência terrena. O segundo é ligado à sexualidade, à criatividade. O terceiro é o plexo solar. Ele fala da nossa segurança, da nossa autoconfiança. O quarto é o cardíaco, é aquele no peito. Está relacionado à nossa autoaceitação, ao nosso nível de conexão. Porque no quarto já começa a se conectar com Deus, sabe? A partir do coração, a gente se conecta com Deus. Olha que coisa linda, né? O nosso coração é a primeira porta para se conectar com Deus. É maravilhoso. O quinto é o laríngeo, é o da nossa garganta, é o que permite a nossa comunicação. O sexto é chamado também de terceiro olho. É aquele que determina a capacidade de enxergar além da realidade. A gente fala muito, alguns estudos nos apresentam que querem abrir o terceiro olho, abrir a visão, né? Porque diz que dentro do nosso corpo a gente tem como se fosse uma glândula lá no cérebro. E quando você consegue abrir esse terceiro olho, e entenda abrir como ter a oportunidade de enxergar além do básico que está à nossa frente, a gente teria um conhecimento maior. Por um lado seria uma bênção, por outro seria uma preocupação. Talvez a gente venha a ver coisas que a gente não tem conhecimento para o nosso cérebro entender e talvez não seja legal para a gente. Então meu professor de anjos sempre fala,
não mexe com algumas coisas que a gente ainda não tem o conhecimento para aprender. No sentido assim, ele entende que tudo é permissão. No dia e na hora que a gente puder abrir esse terceiro olho, abrir no sentido de ver além do que está à nossa frente, nos será aberto por Deus. Até lá, não usem de artifícios para fazer isso, porque vocês podem, a gente pode vir a ver coisas que não estamos preparadas para ver e não ter capacidade de superar, né, algumas coisas que estão à nossa frente, mas que o nosso conhecimento ainda não nos permite ver ou traduzir. O sexto chakra, né, o terceiro olho, fala do enxergar, e o sétimo chakra fala da espiritualidade, da captação, da conexão, da nossa energia com Deus. A vibração de cada um dos chakras também diz se a pessoa está bem ou não, se uma parte do corpo dela está legal ou não. O chakra pode vibrar super rápido, que é chamado de hiperativo, e pode trazer algumas coisas que não são legais. E também pode vibrar muito devagarzinho, o que é hipoativo, que é meio lento, e deixar a gente em desequilíbrio. O ideal é o nosso chakra vibrando normalmente, no ritmo, sabe, normal que Deus fez. Se ele estiver acelerado ou se ele estiver meio em desequilíbrio, meio lento, isso vai causar coisas no nosso corpo físico. Olha só que legal esse quadro. Vamos começar de baixo. O primeiro lá. Se você estiver bem, você vai estar com vontade de agir, de fazer coisa legal. Mas se você estiver com o chakra em desequilíbrio, você vai estar com medo de alguma coisa. Segundo chakra. Se você estiver legal, equilibrado, conforme mostra a coluna do lado esquerdo, você vai estar alegre, você vai estar feliz, você vai estar bem. Mas se esse chakra estiver em desequilíbrio, você vai estar se sentindo culpado de alguma coisa. O terceiro chakra. Se você estiver legal na coluna da esquerda, você vai estar empático, ajudando as pessoas, querendo o bem de todo mundo. Se você estiver em desequilíbrio, você vai estar com vergonha, vai estar, sabe, introspectivo, só olhando para o seu umbigo. Se você estiver legal com o quarto chakra, você só vai pensar em amor, em ajudar pessoas, em ajudar seu próximo, só em coisa boa, coisa positiva. Mas se você estiver em desequilíbrio no seu quarto chakra, você vai estar magoado, vai estar triste, vai estar isolado. Se o seu quinto chakra estiver bem, conforme mostra a coluna do lado esquerdo, você vai estar positivo, você vai estar determinado, você vai estar querendo fazer alguma coisa boa, ou fazendo alguma coisa boa. Mas se o quinto chakra não estiver legal, estiver em desequilíbrio, estiver rodando muito rápido ou muito lento, você vai estar negativo, para baixo, desanimado. Se o seu sexto chakra, que é o do frontal, se você estiver bem, no equilíbrio perfeito, conforme mostra a coluna do lado esquerdo, você vai estar com a criatividade a mil, pensando em coisas novas, pensando em fazer coisas que ainda não tem, em fazer, inovar. Se você tiver com ele em desequilíbrio, com o sexto chakra em desequilíbrio, conforme mostra a tabela, a coluninha do lado esquerdo, você vai estar deprimido, você vai estar desanimado, você vai estar negativo. E no último chakra, que é o coronário, é o sétimo, se você estiver bem equilibrado, bem funcionando, se a sua roda estiver rodando no ritmo correto, normal como Deus criou, conforme mostra a coluninha do lado esquerdo, você vai estar aceitando tudo, você vai estar aberto, você vai estar conectado com seu Deus, com seu eu superior, vai estar rezando, vai estar em paz. Mas se por um acaso o seu chakra coronário, o seu sétimo chakra, tiver ou muito rápido ou muito lento, você vai estar com raiva,
você vai estar estressado. Então, olha só como só essa tela já mostra pra gente a importância dos chakras na nossa vida. Como essa conexão, como saber disso pode melhorar a nossa vida, pode fazer a nossa vida se tornar melhor, porque vai ter cristal específico para resolver a cada uma dessas. E também através do Reiki, já comentei com vocês, eu sou mestre em Reiki, a gente pode usar o cristal para equilibrar esses pontos dos chakras, inclusive com a oração do Reiki, com os símbolos do Reiki. Então é tudo maravilhoso, é uma conexão que permite que a gente aprenda e nos ajude. Olha quanta informação perfeita para nós. Eu desejo amor e luz a todos.